Seguinte, quem odeia spoilers deve evitar ler qualquer coisa sobre esse livro, porque a introdução dele é muito longa, até chegar no chamado aventura, aí tem a negação, aí quando ele aceita, acabou o livro. Então assim, se você parar pra pensar na estrutura de um romance, é como se ele acabasse no começo. Obviamente tem continuação, e eu acho que, obviamente, alguém falhou em me dizer que se tratava de uma série. Se não me engano, vai ser uma trilogia, porque se eu soubesse dessa informação de antes, eu não teria lido. De igual forma, temos nosso protagonista e narrador, Jacob. Por boa parte do livro, ele é só um burguês bastante entediado com a vida mansa que leva, porque ele cresceu com as histórias do seu avô sobre poderes mágicos e monstros, só agora ele tá grandinho demais para acreditar nesse tipo de coisa. E por mais que se trate de uma leitura fácil, eu devo dizer que essa foi uma parte bastante aborrecida da história. Por quê? Porque todos nós temos mais o que fazer da vida do que ficar ouvindo mimimi de adolescentezinho mimado reclamando da boa sorte que teve. Aí o vô dele morre. Quando o vô dele morre, ele é o primeiro a encontrar, lá no meio da mata, o vô dele lá sangrando, machucado e tal, ele encontra o vô e ele pensa ver um monstro ao longe assim. Um monstro exatamente como o vô dele costumava descrever. E aí, será que ele tá ficando louco? Será que as histórias do avô dele eram reais? Espere, não precisamos adivinhar. Por que é que a gente não pega um avião dos Estados Unidos para uma ilha lá no Reino Unido, onde o vô dele passou a sua infância, e aí a gente descobre? Pois é exatamente isso que o Jacob faz na companhia do seu entediado pai. E aí, o que seria uma excelente oportunidade para discutir como as crianças deveriam abraçar suas peculiaridades, mesmo quando não fossem tão interessantes assim, acaba se tornando uma aventura excitante, porém sem qualquer profundidade a respeito de monstros que querem usar essas peculiaridades para dominar o mundo. É até impressionante ver como a narrativa vai fugindo do controle conforme vão passando as páginas. O Jacob não aprende nada do começo até o final, enquanto ele quer apenas provar que pode ser tão corajoso quanto seu avô, e as outras crianças fazem como ele e pensam apenas em si mesmas. Ou seja, não espere mais do livro do que entretenimento. Ele foi eficiente em me entreter, eu fiquei horas na leitura sem me cansar, mas fiquei desapontado com a falta de outras camadas para explorar. A própria mitologia, criada para a parte mais mágica do livro, não foi muito bem planejada. O conceito de fendas do tempo e de uma habilidade de certo tipo de mulheres para controlar o tempo é pessimamente explicado e o que a gente sabe não faz muito sentido. Por exemplo, uma pessoa que vai do passado para o futuro começa a sofrer o desgaste do tempo depois de algumas horas. Agora, o mesmo não vale para uma pessoa do futuro que vai para o passado. Ela por acaso deveria ficar rejuvenescendo até virar um feto e desaparecer? Mas de qualquer forma, esse é um conceito muito avançado para quem ainda não leu o livro. Então, sem entrar em detalhes, eu senti que o tempo todo o autor estava subestimando a inteligência do leitor, deixando de pensar em detalhes tão básicos como esse. Seria muito melhor não escrever sobre viagem no tempo, já que é tão difícil trabalhar esse conceito em narrativas. Então, temos aqui um livro para adolescentes que poderia ter sido muito pior, considerando tudo, mas que pelo menos serve para passar o tempo. Então, não é difícil imaginar o motivo do sucesso dele, e vocês podem ter certeza de que só vai aumentar, principalmente com a estreia do filme, adaptação desse livro, que será dirigido por Tim Burton. Ele vai levar 3 lampadinhas! Eu espero que tenha gostado. Se gostou, clique em gostei. Para mais conteúdo sobre livros e literatura, continue ligado no Cabine Literária. Até a próxima! Ah, e não esqueça de se inscrever no canal. E olha que curioso, atrás do livro tem comentários do John Green e do Tim Burton. O John Green se limita a fazer elogios, romance tenso, comovente, blá blá blá, história inesquecível. Tô falando tudo errado, mas não importa. E o Tim Burton já vai para um negócio mais pedante, assim, uma coisa mais dele, né? Ele fala assim, vocês têm certeza que não fui eu que escreveu esse livro? Parece algo que eu teria feito. Pra mim, entendeu, Danilo, dá a impressão de ser uma coisa do tipo, você viu muito as minhas obras e você me copiou. Sei lá, não acho que tenha sido isso que ele quis dizer, até porque ele pegou o livro para fazer adaptação e tudo, né? Eu imagino que ele realmente tenha gostado.
Mas a frase, da maneira como ele escreveu, ficou legal não.